A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a todos, mais uma vez aqui no canal Despertai. E hoje eu quero falar com vocês sobre o aparecimento do anticristo, né? Porque veja bem, no decorrer da minha vida, eu sempre fui participante, digamos assim, de conversas onde se falava desse anticristo e tudo mais. E eu cresci com esse entendimento que o anticristo seria um homem que viria trazer a paz, uma falsa paz e essas coisas que nós estamos acostumados a falar. E ontem, novamente, eu vi um pastor muito, digamos, não muito, mas renomado, tem um canal de YouTube, tem muitos inscritos, muitas visualizações, tem acesso à palavra, à sabedoria humana, também por ser pastor, a sabedoria de Deus. Eu vejo que ele sim é um pastor que ele não é corrompido, ele é um pastor de verdade, mas em quesitos de escatologia ou princípios básicos da Escritura ele erra. Ele disse o seguinte, que ele colocou uma lista de possíveis anticristos, e você vai ver que ele vai dizer o seguinte, que ele acredita que o anticristo pode ser Bill Gates, porque Bill Gates estaria ali trazendo como se fosse uma resposta para o que o mundo está precisando, além do coronavírus ou questões concernentes à economia. E isso chega a ser até um pouco zombaria para a palavra de Deus, porque ela não diz em nenhum momento disso. Ele citou o verso de 1 Tessalonicenses capítulo 5, que nós vamos ler aqui, e ele vai fundamentar isso nessa base. O texto vai dizer o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 1, nós vamos ler até o verso 6, onde diz o seguinte, Paulo falando à igreja de Tessalônica: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, duas expressões que aparecem em Atos 1, Jesus falando sobre o reino, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vocês mesmos estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor, ou seja, a vinda de Cristo, vem como o ladrão da noite. Olha só agora, quando andarem dizendo paz e segurança, ou a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vamos ler até aqui. Ele pega esse verso e diz que haverá uma falsa paz instituída pelo anticristo. Só que ele esquece de dizer que Paulo, ao falar isso, está recapitulando todos os profetas, começando por Isaías, Jeremias, que é o profeta que fala mais sobre essa questão de falsa profecia dos falsos profetas, onde eles falam de paz e segurança, né? Que o Jeremias teve um combate contínuo contra os falsos profetas que estavam profetizando dentro de Jerusalém que haveria paz e segurança para o reinado do rei e para o povo, mas Jeremias foi lá e disse que não seria assim. Falou do mal que viria do norte, que seria Nabucodonosor. Então, quando Paulo fala isso, ele está citando também os profetas menores e principalmente o profeta Jeremias. Então, aquele homem que veio ali para supostamente trazer uma paz, no contexto que Paulo está citando, foi Nabucodonosor que veio para cumprir a maldição ali que estava sobre o povo, né, de morte, de cativeiro, de todas essas coisas. Então, quando Paulo fala que haverá paz e segurança, não é uma questão de que o anticristo virá trazer uma falsa paz e um governo mundial. Haverá? Cremos que sim. Mas haverá essa falácia de que ele trará uma falsa paz? Não. Quais são as bases que eles usam para isso? Creio eu que seja o primeiro selo de Apocalipse dá o cavalo branco, que eles tratam ali como uma falsa paz, né? E também Daniel 9, no verso 27, quando diz assim, né, que ele firmará uma aliança com muitos, mas no meio da semana essa aliança vai ser, na verdade a aliança não, o sacrifício será cessado. Então você percebe que haverá uma aliança para início do fim, e haverá ali uma questão de um aparecimento de um cavalo branco, um cavaleiro montado num cavalo branco. E você percebe que eles fazem essa ligação com o tempo de paz e segurança que o apóstolo Paulo está falando, e dizem que o anticristo vai firmar uma aliança de paz com o mundo. Na verdade, nós não vemos isso na Escritura. Eu quero ler com vocês aqui Daniel 11, tá bom?
para a gente compreender o que é que se o anticristo vai trazer paz ou não, ou se ele vai resolver alguma questão de um problema econômico ou até mundial. Vamos lá. Daniel 11, a partir do verso 21, quando vai dizer o seguinte: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real. Vamos parar aqui. Ele também disse, ele colocou lá como Trump, como Bill Gates, colocou como Emmanuel Macron. Olha só isso. A Bíblia diz que o anticristo não vai ser um homem que vai ser visto de imediato como alguém com poder, com renome. Não. É a mesma referência ao chifre pequeno. Ele começa a sua existência ali aos homens, a sua manifestação, muito pequeno. Quase que a gente pode dizer que é o menor de todos, né? Que ele está ali ao redor. Mas no final, sim, ele fica o chifre maior do que todos, robusto. Vocês estão entendendo? Então o anticristo, ele não é alguém que a gente bota o olho agora e diz, aquele cara ali. Não. Ele vai ser alguém que vai começar muito, muito, muito pequeno, mas se tornará o maior de todos. Ele vai vir caladamente e tomará o reino com intrigas. Você percebe? A base do reino do anticristo vai ser intrigas e mentiras. Verso 22. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. O anticristo vem para fazer guerra. Não pensem e não caiam na falácia dos pastores que diz que o anticristo vai vir fazer um tratado de paz, de falsa paz. Não vai. Verso 23. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e o despojo e os bens. Uma palavra profética do filho de Isaías aqui. Mas enfim. Maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Então perceba que ele vai vir caladamente, tomará os reinos e ele vai fazer guerra. Tanto é que está sendo narrado aqui no contexto uma guerra do norte contra o sul. Mas é o seguinte: suscitará a sua força, o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Sabe o que é isso aqui? Guerra. Verso 27. Também estes dois reis, norte e sul, se empenharão em fazer o mal a uma mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Verso 28. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Referência direta a Ezequiel 38. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará para avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra eles navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará, se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Paulo cita tudo isso na sua segunda carta aos Tessalonicenses, quando diz, verso 3: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, uma das coisas que o anticristo vai fazer vai ser reivindicar a adoração como Deus, e nada, nem objetos de culto dos homens serão permitidos. Você percebe isso? Guerra
e tratando os homens como, aliás, fazendo com que os homens lhe deem a autoridade de Deus. E olha só o que é que tem em Apocalipse 13. Vai falar ali da besta que sobe do mar, a gente conhece isso, né? Vai falar ali sobre as referências dela, vai falar que o dragão, ou seja, Satanás, lhe deu o seu poder. Paulo fala isso no verso 9 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Só que vai chegar um ponto que vai se levantar uma besta da terra. E essa besta da terra tem 2 chifres. E essa besta da terra vai fazer com que, vai seduzir os homens, para que os homens façam uma imagem para a primeira besta, isto é, uma imagem para o anticristo, um ídolo. E esse ídolo deve ser adorado, como diz lá, aqui a partir do verso 14, vai dizer o seguinte: essa besta da terra seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais, falsos profetas, que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida de espada e sobreviveu. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, ou seja, vida foi dada ao ídolo, à imagem, para que não só falasse a imagem, como também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui você percebe uma coisa tremenda, porque Isaías vai dizer, na verdade, Isaías vai falar de um falso Deus. Em Daniel vai dizer que existe sim o poder do falso Deus que será para o anticristo. E aqui você vê um falso Deus ou uma imagem, né? Que vai o quê? Mandar matar. E essa imagem está quem por trás dele? O próprio anticristo. Quem não adora a imagem, como aconteceu no evento ali de Nabucodonosor, no livro de Daniel, deve ser morto. Lá foram jogados na fornalha de fogo, mas aqui é a morte. Morte pela espada, é claro, né? Então você percebe que vai dizer o seguinte, vai falar aqui sobre a questão da compra e da venda, né? Então, irmãos, dizer que o anticristo vem fazer paz, vai seduzir as pessoas pela paz, por uma persuasão desse tipo, é um fato que não condiz com a Escritura. E eu passei toda a minha vida escutando pastores, e agora, no fim dos tempos, pastores falando isso. Claro que não vai ser assim. Haverá guerra, haverá flagelos, haverá trombetas, e tudo isso sim culminará pela parte de Deus, para que haja sim um amontoado que se chamará reino da besta, né? Mas isso através de guerras e flagelos, guerras humanas e flagelos de Deus. Por exemplo, depois desse coronavírus, o mundo vai mudar. A China está controlando e vai controlar basicamente que todas os utensílios ou questões de objetos, empresas. Então você percebe que o mundo vai mudar através de um flagelo. Dizem que esse flagelo, na verdade essa praga foi criada pelos homens. Tudo bem, eu não creio assim, eu creio que de fato, como sempre houve praga, houve neste momento e haverá também por meio de Deus, né? Resposta para os iníquos e resposta para a igreja. Então, a partir disso, muita coisa vai mudar, porque a China é um país totalmente ditador e ele tem blocos ali que mudam na verdade, que comandam e vão mudando ao decorrer do tempo. Então, tudo isso são coisas que a gente deve atentar. Mas dizer que o anticristo virá a fazer um tratado de paz, isso para uma pessoa que lê a Bíblia, que lê os profetas, é inaceitável. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Amém.